Olá, sejam bem-vindos ao primeiro NetTalk da equipa que integra este mandato do jornal. Hoje temos aqui José Pedro Lopes, Luís Teixeira Pinto e José Gaspar. José Pedro Lopes integrou a licenciatura em Economia na FEUC de 2015 a 2019. Em 2017 foi ensaiador no coral cacofónico do Cifrão, desde janeiro até maio, mês em que viria a ganhar a disputa eleitoral que o elegera como administrador do núcleo. No mesmo ano fez um estágio de verão numa sociedade gestora de participações sociais, na base Holding. Um ano mais tarde volta a vencer as eleições para o núcleo, mas desta vez como cabeça de lista, tornando-se presidente do NEAC. Em 2019 cessou funções neste cargo, licenciou-se e começou o seu mestrado em métodos quantitativos em finanças, que terminou em 2021. Em setembro do mesmo ano e até hoje trabalha na Siemens Mobility, a empresa fundadora líder de soluções de transporte sustentável e eficiente. Começou como Accounting Developer e é agora Financial Controller e Developer. Luís Teixeira Pinto palmilhou Coimbra de 2013 a 2019, até 2017 licenciou-se em Economia e nos 2 últimos anos tirou mestrado em Gestão. Neste percurso fez parte do coral por 2 anos também, 2014 a 2016, e saiu para ser presidente do NEAC. Não saí do coral. Então não temos aqui uma informação. Não tem mal. Andei sempre no coral, já agora, fui ensaiador durante estes 10 anos e estive sempre no coral, depois optei por integrar no núcleo. E é basicamente isso. Ok, peço desculpa pelo lapso. Marcou o seu mandato pela criação do Bright Future, uma atividade que ainda hoje é considerada das mais importantes no calendário anual. Com a vontade de inovar não ficou por aí, ajudou a fundar a Associação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, desempenhando o papel de tesoureiro de março de 2017 a setembro de 2018. Conciliou este cargo com o de Conselheiro-Geral da Universidade de Coimbra, onde esteve até janeiro de 2019. O voluntariado fez parte da sua vida, estagiou na Autoridade Tributária e Aduaneira durante 5 meses e foi contratado em agosto de 2019 como Financial and Operational Controller pela Deeply Europe, uma marca de equipamento de surf. Por fim, José Gaspar começou e acabou a sua passagem pelo associativismo na DGAC. No mandato de 2012-2013 foi colaborador da administração e no 2015-2016 tesoureiro. Entre estes dois cargos desempenhou os de coordenador do Pelouro das Relações Externas do NE e foi presidente de 2014 a 2015. Quando terminou a licenciatura, trabalhou como administrativo na Coimbra Produtos Alimentares até 2018, ano em que passou a ser o gestor de compras júnior da Pereira e Santos S.A., desde 2020, que voltou para a sua primeira empresa, mas desta vez como gerente comercial. Então, a primeira pergunta que tenho para vocês é a seguinte: como são vistos, fora do OC, estes vossos currículos repletos de iniciativas associativistas? Ou seja, nós aqui temos a dúvida de como é visto fora deste nosso pensamento, estamos neste meio, como é visto fora daqui os cargos que vocês foram desempenhando ao longo da vossa vida. Podes começar, passo-te a palavra até... Começo eu? Exatamente. Pronto, a minha experiência em termos de recrutamento e entrada no mercado de trabalho foi recente, foi há 1 ano, como disseste há bocado, e sinto que, pelo menos na empresa onde estou agora, sinto que foi importante. Sinto que isso que está no currículo, o associativismo que está, demonstra proatividade, demonstra querer, demonstra algum tipo de experiência, não experiência financeira nas atividades que estou a desenvolver, mas experiência em termos de calo, se posso usar este termo. Não tive muitas entrevistas, não tive muitas fases de recrutamento, tive a sorte de entrar relativamente rápido, mas sinto que é isso que oferece e que transmite ao mercado de trabalho. No entanto, também acredito que depende muito do tipo de empresa
e do tipo do lugar que vocês querem neste caso. Ou seja, se formos a almejar alto, acredito que um currículo mais teórico, por assim dizer, ou seja, uma carreira, não é carreira, mas um curso com boa nota, um curso com papers escritos ou com uma tese com um bom tema, etc. Acredito que isso dará mais valências se almejarmos algo fora, ou grandes empresas de auditoria, etc. Mas pronto, a minha experiência foi isso. Não sei se vocês concordam, se não. Sim, não sei se posso falar eu. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um privilégio estar aqui de novo, ao fim de tantos anos. Já passaram 3, parece que foi ontem. Parabenizar a iniciativa, acho muito interessante. Também falo por mim, acho que falo pelos 3. Voltar aqui a esta sala, a esta faculdade onde vivemos tanto e tantas memórias incríveis que temos aqui. Pegando agora no tema, assim, acabo de concordar muito com o que o Zé diz, ou seja, mas só dizendo aqui 2 ou 3 coisas distintas. E o Zé é meu amigo pessoal, ele sabe perfeitamente que eu, ao longo dos anos, sempre fui dizendo algo deste género, que é mais importante aquilo que fazemos com o que temos do que aquilo que temos. Ou seja, pegando no caso do associativismo, para mim, na minha ótica, é mais importante aquilo que eu fui fazendo durante o meu percurso, enquanto ensaiador do coral, enquanto presidente do núcleo, de criar o Bright Future, juntamente com o núcleo de gestão, etc. Ou seja, é mais importante o processo do que dizer que só tenho isso. Portanto, numa entrevista de emprego, na minha ótica, é muito mais importante tu chegares lá e dizeres, ok, eu tive este percurso, mas o que é que eu fiz durante esse percurso? Isso é mais importante do que dizer, olha, fui presidente do núcleo, e eles, ok, e então? O que é que isso... Sempre a justificação... É muito mais importante tu dizeres, olha, eu tenho, acredito que desenvolvi esta e esta características, por exemplo, eu considero uma pessoa com relativa vontade para falar, porque, e justificando isso com as experiências que fui tendo, nomeadamente ter ensaiado a Tuna, o facto de ter sido presidente do núcleo também me permitiu desenvolver a capacidade de liderança, de interrelacionamento de equipas, criar sinergias entre as pessoas, motivá-las. Portanto, tudo isso é que, na minha ótica, faz com que o teu currículo possa ficar valorizado, de certo modo, por teres feito parte desta ou daquela organizações durante o percurso académico. Acredito sinceramente do que tu dizeres que foste presidente do núcleo e durante esse percurso não teres feito assim nada do outro mundo, não te vai valer muito numa entrevista, porque na minha ótica o recrutador o que quer saber é de que forma é que tu podes acrescentar valor à empresa ou à entidade, pode ser numa empresa, pode ser numa entidade pública, por exemplo, e nesse sentido é que eu acredito que o associativismo pode ter peso, porque é uma excelente oportunidade para desenvolver competências e melhorar características que já possas ter e até melhorar outras que não és tão forte. E acho que é muito nesse sentido que o associativismo pode ajudar aqui um bocadinho num processo de recrutamento, respondendo mais diretamente à tua pergunta. Se calhar o Zé Gaspar também acrescentar um bocadinho. Sim. Eu, em primeiro lugar, assim como fez o Luís, também gostava de agradecer o convite. De facto, é precisamente o que ele disse, faço minhas as palavras dele. É um privilégio poder regressar e aqui é um local onde vivemos tanta coisa e, portanto, e ver também o desenvolvimento que houve aqui na estrutura do núcleo e, portanto, acompanhar também aquilo que tem sido o crescimento e também saudar este tipo de iniciativas que, de facto, nos ajudam a partilhar também as nossas experiências com as pessoas. Portanto, também de alguma forma retribuir ao núcleo o tanto que o núcleo nos deu a nós quando nós cá estivemos. Remetendo à tua pergunta novamente, é assim, eu acho que é importante realçar que hoje em dia, e cada vez mais, as empresas não contratam currículos e não contratam médias. As empresas contratam pessoas e contratam aquilo que são as experiências delas e aquilo que são as competências delas. E é nesse campo que o núcleo, ou o associativismo, ou qualquer outro tipo de experiência, já agora também devemos dizer isso, seja, por exemplo, Erasmus ou outro tipo de coisas, desenvolvem um conjunto de competências que estão para além daquilo que o curso te dá
isto é válido em qualquer universidade, em qualquer faculdade, em qualquer curso do país inteiro e do estrangeiro, mas é ainda mais válido em Coimbra, nomeadamente no curso de Economia, que é tão teórico como nós sabemos, e é tão académico, e é tão virado para... Aliás, nós ainda há pouco falamos sobre isso lá fora, não é? E portanto, essas experiências fora do curso, ou para além do curso, digamos assim, são de facto fundamentais. É assim, por exemplo, agora enquanto estávamos a falar, estava-me a lembrar aqui de 2 ou 3 competências que têm a ver, por um lado, por exemplo, com a tua capacidade de resolver problemas operacionais, problemas do dia-a-dia. Tu não aprendes isso dentro de uma sala de aula, mas aprendes isso a gerir um núcleo de estudantes de economia. E quem diz a gerir um núcleo de estudantes de economia é envolver-te até numa atividade, por exemplo, até numa noite dos horários, enquanto colaborador de uma noite dos horários, tu tens que resolver problemas com licenças, com a Câmara, com outras coisas. Depois, por exemplo, também assistimos a muita coisa e partindo para a prática, para aquilo que são as especificidades das coisas, assistimos a tantos jovens a saírem dos cursos e a saírem das faculdades e depois a terem muitos problemas com a pressão. E isso, a pressão é tu teres que organizar uma iniciativa e ligarem-te uma hora antes a dizer, olha, não há isto ou não há aquilo, e tu pensas, ai Jesus, como é que eu vou resolver isto? E isto de facto é trabalho de terreno e onde o associativismo tem de facto que nos ajuda bastante a desenvolver esse tipo de competências. Já para não falar de outro tipo de competências, como o Luís falou, por exemplo, na questão de liderar uma equipa, eu diria agora um nome que está muito em voga, que é a inteligência emocional. No fundo, a olhares para a pessoa e a tentares compreender perdão, aquilo que a pessoa pretende, quase que sem ela falar para ti, não é? Sem tu dizer, a conseguires prever os comportamentos dos outros. Eu agora, como disseste, também trabalho muito na área comercial e é fundamental ter isso, perceber o que é que as pessoas pretendem sem elas me dizerem diretamente, porque muitas vezes não o dizem. E nesse campo, para desenvolver esse tipo de competências interpessoais, sociais, o associativismo é fundamental. E até focando propriamente naquilo que é o processo de recrutamento, eu acho que até a própria lógica de estar em entrevista, uma pessoa ir com mais calma, o facto de saber mais calmo, mais relaxado, o facto de saber que nós hoje em dia, por exemplo, organizamos uma iniciativa, é a primeira vez que estamos a organizar. Eu lembro-me, por exemplo, houve núcleos que organizaram pela primeira vez as jornadas pedagógicas, aquilo foi logo um sucesso. Mas, por exemplo, a segunda ainda foi ainda melhor, porque tu vais aprimorando. Tu sabes que vais a uma entrevista, a primeira não corre bem, mas tu vais fazer a segunda, vais mais calmo, vais mais relaxado, vais mais tranquilo, vais mais confiante também, e isso tudo acaba por ter influência. Na ótica do recrutador, é assim, eu acho que ele olha para ti já como uma pessoa, ou seja, para além de tudo aquilo que tu transmites, não é? Que é muito importante, ele olha para ti como alguém que já tem alguma experiência de currículo, ou seja, tu tens, para além, tens um bocadinho mais que os outros. E acho que nesse campo é fundamental. Por exemplo, se para ele tu acabas o curso com média 17 ou média 16 ou média de 15, isso para ele é igual. Agora, se tu tens um bocadinho mais do que os outros, fizeste mais do que os outros, mostras mais do que os outros, já para não falar de outro tipo de coisas, como por exemplo, pertencer a um núcleo ou uma GFEU, como uma ESEC, ou uma direção-geral, demonstra que tu de facto tens um nível de compromisso e um nível de disponibilidade muito grande. Não é qualquer pessoa que está fora do curso a fazer este tipo de trabalho. Até para a gestão do tempo, desculpe interromper, mesmo na ótica da gestão do tempo, acho que é essencial aquilo, só complementando. A tua disponibilidade. É isso mesmo. Então, todos nós temos aulas, todos nós temos compromissos pessoais, todos nós, enquanto estudantes, obviamente, agora já não é o meu caso, mas na altura todos nós tínhamos esses compromissos, todos nós tínhamos que estudar para exames, todos nós tínhamos tudo isso. O acrescentar mais, ou seja, o despender de tempo para este tipo de atividades, seja um voluntariado, por exemplo, só complementando aquilo que estavas a dizer, que foi o meu caso, dei explicações a uma miúda que era órfã, porque gosto da iniciativa, aliás. Eu acredito que o associativismo acaba por ser uma oportunidade excelente, verdadeiramente, para nós crescermos e para darmos um bocadinho mais de nós à comunidade e recebemos muito mais do que aquilo que entregamos, não tenho dúvidas nenhumas. E pronto, basicamente era só essa particularidade que queria acrescentar neste âmbito. Sim, prosseguindo com aquilo que, por exemplo, estávamos a falar, só para concluir, o facto de nós conseguirmos tirar um curso e desenvolvermos simultaneamente atividades de voluntariado, de associativismo, seja do que for, demonstra uma capacidade, que também é uma competência que hoje em dia está muito em voga nas empresas, de resistência física e emocional acima da média.
Assim, quer sob o ponto de vista de nós conseguirmos, já para não falar depois de um outro ponto de vista, quando tu entras na questão do profissionalismo, do ter que cumprir horários, que, pronto, que hoje em dia é o básico, não é? Alguém que não consegue cumprir horários não tem lugar em nenhuma empresa, em lado nenhum, não é? E portanto, tu já tens este nível de compromissos, é o que eu diria, é um bocadinho um passo à frente da concorrência, digamos assim. Acho que no fundo é isso. Pegando aqui num ponto, e até aproveito para dar a minha pequeníssima experiência própria, a questão da gestão de tempo e tudo isso, eu senti que este ano, depois de ter integrado então o núcleo e estar agora numa iniciativa associativista, senti o que é finalmente ter a responsabilidade. Porque eu passo a explicar. Em trabalhos de grupo ao longo da nossa vida académica e tudo, eu era uma pessoa que deixava as coisas para o fim, deixava para o último e era capaz de estar meia hora antes de uma apresentação a dar um toque ao outro. E aquilo que eu sinto que o jornal me fez, para já, foi... Quem nunca? Sim, quem nunca, é normal, eu não me censuro também até esse ponto, mas o que sinto que o jornal me fez foi este acréscimo de responsabilidade, de deixar as coisas prontas e mesmo assim, por muito que podemos dar, às vezes falha uma coisa ou outra e é normal, mas sim, nem é necessário estar num cargo de presidente, por exemplo, ou de direção-geral. O associativismo começa em pequenas iniciativas e qualquer que seja a iniciativa associativista em que estejamos relacionados, já estamos a ganhar competências, soft skills, como a liderança. Tu estás a falar numa coisa que é, por exemplo, é uma competência básica e de alguém que, portanto, entraste há relativamente pouco tempo, não é? E por exemplo, já estás a dar conta numa introspeção no desenvolvimento de uma competência que é o planeamento, não é? O que tu estás a falar é a capacidade de planear e executar tarefas. E que de facto é muito acima da média, porque quando o teu dia tem 24 horas como os dias dos outros todos e tu tens que fazer as coisas para o curso e tens que fazer as coisas do teu mandato, ou as tuas tarefas do teu mandato e portanto... E tens que dormir e tens de ter tempo para ti próprio, para a tua família e para os teus amigos. E para o lazer e tudo isso. Tudo que vai para além disso. E portanto, imagina, eu acredito plenamente que em pouco tempo desenvolve uma série de competências que são pronto, muito para além daquilo que tem. Imagina, e que não estão no teu currículo, mas que estão presentes no processo de recrutamento quando tu te sentas à frente da pessoa, a pessoa olha e vê. E portanto, isso é fundamental naquilo que é a avaliação. Gostava só de dizer uma coisa a ti e aos restantes que estão aqui na sala do núcleo. Vocês, gostava só de vos dar esta ideia que eu tenho, que é, eu acredito vivamente que vocês, como eu disse há pouco, fazer parte da vida associativa é um privilégio. Vocês representam os vossos colegas e têm a oportunidade de fabricar algo, de produzir, para além de se acrescentarem a vocês, acrescentam para os outros. Por exemplo, falaste há pouco que eu tinha criado o Bright Future. Não foi só isso, mas portanto, nós, nesse meu ano, o que nós fizemos foi, ok, nós representamos os estudantes, o que é que nós, enquanto núcleo, acreditamos que podemos acrescentar mais para além daquilo que existe na sala de aula. Eu acredito que todos aqui dentro pensamos desta forma. Uma das coisas que, na minha ótica, nós, estudantes, temos mais que fazer é preparar. Portanto, a faculdade, na verdade, é a escola que nos prepara para o mercado de trabalho. E nesse sentido, e sabendo nós que, infelizmente, Coimbra não é uma cidade rica em tecido empresarial, se as empresas não vêm cá, não estão aqui, nós temos que chegar até elas. E foi muito nesse sentido que eu acredito, por exemplo, havia atividades que já tinham sido desenvolvidas anteriormente, por exemplo, as jornadas pedagógicas, que é um momento em que nós, todos os estudantes, têm a oportunidade de falar e de levar a direção de faculdade todos e quaisquer temas que pareçam relevantes à comunidade estudantil. Mas, portanto, é muito à volta disto. Por exemplo, vocês com o jornal aqui pretendem dar algo mais. Pretendem aproximar gerações e transmitir conhecimentos que nós temos e que agradecer mais uma vez por isso, por podermos partilhar. É muito sobre isso, ou seja, fazer parte do mundo associativo é ter o privilégio de poder produzir para os outros, produzindo também para nós, porque ter cá uma Deloitte, uma PwC, portanto, todas as consultoras e mais algumas, Jerónimo Martins, Sonais, essas empresas não estão em Coimbra e nós temos que chegar até elas, porque tenho a certeza absoluta, e obviamente
sou uma pessoa, na altura que fui presidente, era super próximo das pessoas e acho que é muito nesse nível de proximidade que um líder deve fazê-lo. Tentar aproximar do tecido empresarial, porque é para isso que nós aqui estamos. Nós estamos aqui, estou-me a rever enquanto estudante, então estou-me a pôr na pele de estudante outra vez. Nostalgia pesada. Estou quase a chorar. Não, estou a brincar. Mas voltando ao tema, se elas não estão cá, nós estamos a preparar para a vida e queremos chegar às empresas. Porque é um facto, as maiores empresas estão em Lisboa e algumas no Porto, um pouco mais. Hoje em dia com o home office é diferente, mas ainda assim até então não existia isso e portanto acho que é fundamental nós percebermos enquanto estudantes, enquanto representantes de um núcleo, que temos esse privilégio de poder fazer ações de ação social, promover eventos culturais, atividades desportivas, jornal com informações relevantes do curso e da atualidade económica. Nós estamos num curso que é muito sobre isso, é sobre a vida em geral. Eu, pelo menos, acredito que um economista é um cientista social, acho que não é só olhar a números. Entre outras, saídas profissionais, etc. E só dá mesmo essa nota porque é mesmo, na minha ótica, é um privilégio. Para mim foi um privilégio ter sido presidente do NE e repetia, só, para vos fazer perceber que o quão bom foi e aproveitem, que acho que é especial. É especial. Muito bem. Como em tudo na vida, para ganharmos umas coisas temos que abdicar de outras. A última pergunta relacionada com isto que vos tenho para fazer é o que é que tiveram de perder para chegar aos vários cargos que assumiram? Ou seja, que sacrifícios é que advieram? Se usar. É assim, eu aí posso dizer claramente, e por exemplo, e até já foi posterior, na altura, por exemplo, era uma coisa que não me despertava muito interesse, mas agora, à medida que fui conhecendo pessoas, por exemplo, e eu comecei precisamente por dizer isso, há um conjunto de experiências que nós podíamos ter tido e não tivemos. Olha, eu digo-te uma já claramente, que é fazer Erasmus. Não fiz, e na altura também não era uma coisa que me despertasse muito interesse. Começou-me a despertar interesse quando eu assumi as relações externas, que no núcleo de Estudantes de Economia naquela altura eram externas, portanto, quer empresas, quer instituições do ensino secundário, quer os estudantes estrangeiros, éramos nós que éramos responsáveis por tudo isso, pela recepção aos estudantes estrangeiros e por fazer os contactos quer internos, quer externos. E nessa altura começou-me a chamar a atenção e depois fui conhecendo um conjunto de pessoas que tiveram essa experiência e de facto é uma experiência também muito enriquecedora sob outro ponto de vista, e que também é importante, lá está, desenvolve outro tipo de competências. De certeza absoluta que se eu tivesse feito Erasmus em vez de ter sido tesoureiro da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, hoje não era a mesma pessoa, não é? E lá está, ia desenvolver outras competências que depois se calhar ia fazer com outras empresas onde eu eventualmente até fui entrevistado e depois não entrei, se calhar tinha entrado. Lá está, as empresas contratam competências, contratam pessoas, não contratam currículos. E eu acho que isso é uma coisa que já é a segunda vez que eu estou a dizer, porque acho que é importante passar esta mensagem. As empresas não contratam currículos nem contratam médias, contratam pessoas e contratam competências. Ui, desculpa, mas tenho que discordar. Não falei há bocado porque fui eu que disse o tema das médias, mas tens N vagas com um mínimo de média. Por isso é que eu estou aqui a dizer isso, se calhar... olhando um bocado para a questão do sacrifício, pode ser visto, não estou a dizer que foi o meu, mas pode ser visto como um sacrifício. Por exemplo, vais para um Banco de Portugal e tens de ter mínimo 14 de média para considerarem olhar para o teu currículo. Sim, depende dos objetivos mas tu acima do 14, isso é um requisito de entrada, não é? Como é óbvio. Mas acima do 14, não é? Imagina, é igual ter 15 ou ter 16. Foi nesse sentido que eu falei. Sim. Imagina, mas é uma coisa importante. Tu podes dizer que sim, eu estou a dizer que, imagina, tudo é importante, ok? Mas imagina, has de concordar, naturalmente que num contexto, e eu agora até tenho a experiência de ser recrutador também, porque sou eu que faço os processos de recrutamento da empresa, imagina, e nesse campo, digo-te uma coisa, quando nós estamos a falar, imagina, na contratação de um vendedor, por exemplo, naturalmente a experiência anterior da pessoa é muito importante, e se for vendedor, se já tiver sido vendedor, está um passo à frente. Mas se eu me sentar à frente da pessoa e, por exemplo, ela estiver muito nervosa e durante a entrevista cometer muitos erros, e tiver outra pessoa que se calhar nem tem experiência naquela área, mas que já teve, ou seja, naquela área em particular, mas tem noutras,
posso dizer, por exemplo, nós neste momento temos duas pessoas a fazer vendas que nunca tinham feito vendas, foram à aposta. Mas tu olhas para o perfil, olhas para a competência das pessoas e dizes assim, olha, este tipo é capaz de dar. E apostas. Agora, claro, é assim, nem sou eu que venho aqui dizer que a média não é importante, não é? Antes pelo contrário, não é? É quase, não estudem que não foi isso. Do meu ponto de vista é um trade-off que também, pronto, ganhas muita coisa em contrapartida de não teres outra, mas também depende dos objetivos e qualquer estudante, pelo menos na minha altura era assim, a partir do segundo ano, já começa a ter uma perspectiva do futuro ou do que quer fazer no mercado de trabalho, e é esse trade-off que tem que ver. No meu caso, eu sou uma pessoa extremamente tímida, não tenho muito à vontade em falar, em ter conversa, e sinto que o núcleo ajudou-me bastante nisso. No ponto de vista das entrevistas, não fui tão nervoso por causa da relação pública que tive que ter, quer com a direção, quer com a DG, quer com os colegas, etc. E para acrescentar isso, para não estar a desviar do tema. Cada caso é um caso, não é? Cada lugar de emprego tem que ter as suas especificidades. Obviamente que um perfil de vendedor não é a mesma coisa de um perfil técnico. E portanto acho que estamos todos de acordo. Sim, claro. Agora, é isso, a especificidade de cada lugar. Eu vou-te dizer eu vou-te dizer uma coisa. Eu, por exemplo, tenho a felicidade, lembro-me do Luís quando ele entrou. E, por exemplo, o Luís sempre foi uma pessoa muito extrovertida, há bocadinho falávamos sobre isso, foi uma pessoa que deu logo nas vistas, logo no primeiro dia dele cá. Mas, por exemplo, ele estava a falar, e eu lembro-me do discurso dele de tomada de posse, na altura como Presidente do Núcleo dos Centros de Economia. Por exemplo, ele ainda agora estava aqui a falar, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, estava a comparar o discurso dele agora, em termos de dicção, em termos de fluência. Sotaque do Norte. Não, sim, mas eu estava a falar mais até na questão da fluência, do estar à vontade e estar tranquilo. Assim, este Luís dá 10-0 àquele Luís. É óbvio que depois há aqui uma vertente emocional que naturalmente naquele dia devia ter um peso mais carregado, como é óbvio, mas no geral, e isto faz chamar, por exemplo, nós na altura falávamos muito sobre isto, que era a comparação dos discursos de tomada de posse com os discursos de destomada de posse. E a evolução é abismal. Agora, lá está, é um bocadinho, e só para rematar com esta questão toda, e por exemplo, falando com a questão dos sacrifícios, eu concordo inteiramente com o que o José Pedro Lopes estava a dizer. É o tal trade-off, e é a tal questão de tu pensares assim, ok, o que é que eu quero? Por exemplo, uma das coisas que tu tinhas que sacrificar, naturalmente, eu digo-te com certeza absoluta, tinha acabado o meu curso com uma média superior e provavelmente até mais rápido, se não me tivesse envolvido tanto em tantas atividades, não é? E acho que todos nós concordamos com isso. Pois, naturalmente, há aquelas coisas que todos nós dizemos, não é? Desde a família, inclusive às vezes os amigos, e naturalmente... E eu optei naquela altura, no início da resposta, por falar também daquilo que são outras experiências, porque aquilo que eu acredito é que seja, e pronto, já o disse também, é que qualquer tipo de experiência é enriquecedora. O Luís também disse uma coisa, é que quando nós falamos, por exemplo, do núcleo de estudantes, por exemplo, tu ao ires a uma iniciativa, tu estás a participar e estás a desenvolver competências. Ok? Quando nós dizemos o papel do núcleo, é óbvio que nós, enquanto produtores, temos uma evolução quase do dobro sobre os outros, mas só o facto de uma pessoa ir já ajuda a desenvolver competências. E isso é fundamental. E naturalmente depois dá a outra bagagem, não é? Claro. E ainda tocando ali no ponto da DG, tesouraria, Erasmus, sentes que te arrependeste por não teres ido de Erasmus, teres ficado para tesoureiro mais um ano? Tinhas esse objetivo na altura? Não, eu na altura não queria fazer Erasmus sequer. E também te digo uma coisa, e também não queria ser tesoureiro. Foi uma oportunidade que surgiu e não pude dizer que não por várias situações. Pronto, que na altura e que agora não vem ao caso. Mas, por exemplo, eu até posso dizer, quando acaba o meu mandato como Presidente do Núcleo de Estudantes de Economia, tinha dito que não ia fazer mais nada em termos de dirigimento associativo, assim como te posso dizer que, por exemplo, no dia em que acaba o curso, ou no dia em que assumo o mandato como tesoureiro da Direção-Geral, eu digo assim, já não vou fazer mais nada, vou acabar o curso, vou fazer este mandato e não sei o que é que vou fazer a seguir. E tu podes não acreditar. E no dia em que eu acabo o curso, ligam-me
a pessoa ligou-me a dar-me os parabéns por acabar o curso e quis-me convidar para entrar naquele processo de recrutamento. Mas a primeira pergunta que me fez, depois de me dar os parabéns, foi o que é que eu estava a pensar fazer a seguir. E eu disse, podem não acreditar, mas eu não sei. Não sei se quero seguir para o mestrado, não sei se quero iniciar o meu percurso profissional. Eu também tinha tido uma experiência de 3 meses num banco. Ou seja, eu sabia perfeitamente, nós passamos muito tempo a discutir se as pessoas sabem o que é que querem. E eu digo-te uma coisa, acho que às vezes é importante saber o que é que não queres. E eu sabia claramente que não queria ir para a área bancária, por exemplo. Portanto, depois foi muito isto, foi a oportunidade que surgiu. Portanto, isto para explicar só e portanto eu andei aqui um bocadinho à volta, mas respondendo à tua pergunta de forma clara, eu não tinha o objetivo de liderarmos e nem tinha o objetivo de ser tesoureiro da Direção-Geral, mas posso dizer que ser tesoureiro da Direção-Geral me deu ao nível, por exemplo, daquilo que é diferente de ser presidente do núcleo, por exemplo, numa coisa e que se calhar o lugar de tesoureiro da Direção-Geral, administrador da Direção-Geral e presidente da Direção-Geral, só esses lugares é que te dão isso, que é tu seres responsável por um grupo de funcionários. Na altura em que eu fui tesoureiro eram 24 funcionários da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, que são funcionários que tu tens que gerir uma casa para no final daquele mês a casa dar dinheiro para pagar aquelas pessoas e continuar a funcionar. E depois outra coisa, que já agora aproveito para dizer aqui, que acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, que é, todos nós gostamos muito, não digo todos nós, mas a maior parte de nós gostamos muito de sair à noite, e há uma coisa que é fantástica, que é assim, há pessoas que são estudantes como nós, que quando nós saímos da associação académica às 4, às 5 ou às 6 da manhã, aquelas pessoas ficam lá para garantir que o edifício está em funcionamento às 9 da manhã. E essas pessoas, a maior parte delas pertenciam ao gabinete da tesouraria e administração, e fazem um trabalho que é fundamental nesse campo, ok? Porque há estudantes que gostam de estar na associação académica até às 4, até às 5, até às 6 a beber copos, mas há outros que querem lá estar às 9 da manhã na sala de estudo a estudar. E isso só é possível porque há pessoas que naquele intervalo de tempo fazem um trabalho enquanto os outros estão a beber copos, ou estão a dormir, ou estão a fazer outras coisas. E, naturalmente, essas pessoas também têm que ser valorizadas. Ambos já tocaram neste ponto dos sacrifícios. Há mais alguma coisa que tenham a acrescentar? Não, é assim, só acrescentar aqui uma pequena coisa, que é trade-offs, sacrifícios, abdicar de coisas em prol de outras. Isso vai acontecer sempre ao longo da vida. Acontece em miúdo, acontece à frente, acontece, acredito eu, até ao fim das nossas vidas. Portanto, acho que é algo natural, é algo que tem que acontecer. Infelizmente não conseguimos, nascer e morrer sem saber tudo. Aliás, morremos sem saber nada. E portanto, acho que estou aqui um bocadinho filósofo, mas é muito sobre isto. Quer dizer, tem que haver sempre sacrifícios. Agora, uma pessoa tem que saber, e pegando também naquilo que o Zé estava aqui a dizer, e eu concordo muito, que é, tu para saberes o que queres, tens de ter noção do que não queres. Eu gosto de várias áreas e gosto de fazer várias coisas, mas eu não posso fazer tudo. Eu gosto de esporte, gosto de música, gosto de ação social, gosto de ter vários negócios, gosto de ter 1 milhão de coisas. O tempo não dá para tudo. E tenho a certeza que os 10 gajos mais ricos do mundo, com o dinheiro todo que têm, não conseguem comprar a tempo. E portanto é um bocadinho por aí que a questão do sacrifício, acho que é muito sobre isto. Sim, eu vou-te dizer uma coisa, é assim, o Luís estava a dizer que estava filosófico, eu também estou um bocadinho, acho que estamos todos, porque lá está, porque regressamos a uma casa e tal, memórias, emoções, entra aqui tudo. Posso dizer que havia uma escritora portuguesa, que eu assisti a ela dizer, ou ela disse-me, num dia que nós estivemos juntos numa sessão, ela estava a dar autógrafos, acho eu, e ela dizia, olha, crescer é tomar decisões e aprender a viver com as consequências delas, das decisões que tu tomas. E, por exemplo, focando naquilo que nós estávamos a falar, mesmo das competências, por exemplo, o núcleo de estudantes, imagina, a direção-geral, qualquer um deles exacerba uma competência que, por exemplo, é fundamental nas empresas também, que é a tua capacidade de tomar decisões. Por exemplo, as empresas têm muitos problemas relacionados com isto. No dia-a-dia, por incrível que pareça, as pessoas não tomam decisões, ou como é que se costuma dizer, procrastinam as decisões, deixam andar ali as decisões, porque, assim, pronto, é o chamado empurrar com a barriga, não é? Até os ministros fazem isto, e o Presidente da República, toda a gente faz isto, não é? E é uma competência que é muito importante, e lá está. E tu ali tens que fazer escolhas, as escolhas são certas, as escolhas são erradas,
é o que é. Isto é a vida, não é? É um dia a seguir ao outro. Não vou embarcar muito aqui em mais filosofias e frases baratas, não é? Mas é o que é. E acima de tudo, saber que, olha, hoje houve um dia mau, amanhã vai haver um dia bom, de certeza absoluta, ou houve 2 dias maus, amanhã vai haver 50 dias bons, e viver com as escolhas que tu fazes e com as consequências dessas decisões. E basicamente é isso. Desde que tu tenhas plena noção quando tomas as tuas decisões, por exemplo, eu não sei como é que foi com o Luís e com o José Pedro Lopes, mas, por exemplo, eu quando tomei a decisão de ser presidente do Núcleo de Estudantes de Economia, ou de me candidatar a presidente do Núcleo de Estudantes de Economia, já sabia que a seguir, também porque também tinha acompanhado muito perto o presidente da direção anterior, já sabia que ia ter que prescindir de uma série de outras coisas, não é? Assim como depois quando se toma a decisão de ser tesouro da direção-geral, e que hoje é válido para tudo. Por exemplo, até de manhã, quando tu acordas hoje de manhã e pensas assim, olha... hoje vou levar almoço para a empresa ou vou almoçar fora. Até essa decisão tem influência naquilo que é o teu dia-a-dia e tem consequências. E portanto, ali a questão de estarmos no núcleo ou estarmos na associação académica, como é que eu ia dizer? Exacerba essas decisões que tu tens que tomar no dia-a-dia. Antecipa o processo. Antecipa-te o processo para aquilo. Eu acho que se calhar, se falarmos aqui, pelo menos eu não noto. Quando entrei no mercado de trabalho, não notei grandes diferenças no meu dia-a-dia, porque já era, no fundo, aquilo que eu fazia. O Núcleo de Estudantes de Economia e a Direção-Geral da Associação Académica já eram um emprego para mim. Eu, todos os dias, às 10 da manhã, o mais tardar, estava na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. A primeira coisa que eu fazia era cumprimentar todos os funcionários daquele edifício. Hoje, quando eu chego à empresa, normalmente sou o primeiro a chegar, e todas as pessoas que trabalham na minha sede vão cumprimentar. É óbvio que isto tem a ver também com aquilo que é a realidade da empresa, não é? Numa empresa não é uma fábrica que tem 100 pessoas, não é? Porque aí não é possível, não é? Mas, por exemplo, as lideranças intermédias, se calhar já tem que haver este tipo de realidade. Mas, se eu chegar, por exemplo, só à tarde, a primeira coisa que eu faço é cumprimentar as pessoas. Saber como é que está o trabalho, se está tudo em ordem, se há algum problema, e esse tipo de coisas. A diferença não é muito grande. E, portanto, naturalmente que alguém que já tem esta experiência se vai adaptar muito mais rápido do que alguém que não tem. Muito bem. Por último, o que a FEUC, a economia, contribuiu para a vossa vida prática e profissional? Ou seja, aquilo que eu quero saber é, quando saíram daqui, o que é que levaram convosco que puseram em prática no dia-a-dia? Mas referes-te a conteúdos que foram lecionados nas aulas, às experiências que acabas por beber delas, ou a tudo junto? A tudo junto. Aqui peço-vos só para tirarem o fator associativismo e falar mais do percurso académico e mais aquilo que frutos é que trouxe o vosso percurso académico. Sim, acho que posso começar. Já fiz a pergunta. Acho que este tema se calhar é um bocadinho tabu. Eu não o tomo como tal, mas acredito seriamente que existe ainda um gap enorme entre aquilo que é lecionado na sala de aula e aquilo que as empresas pedem efetivamente na prática. Portanto, para dizer o quê? Tu, quando vais para uma empresa, tu não vais estar lá a debitar conhecimentos de microeconomia 1 ou de macroeconomia 2. Eventualmente podes... Claro que há coisas que tu aprendes na sala de aula e esses conhecimentos depois podem ou não dar-te jeito, dependendo da função que vais desempenhar, obviamente, e falámos sobre isso ainda há pouco. Mas acho que é muito sobre isso, ou seja, e pegando também um bocadinho no que o Zé Gaspar estava a dizer, as empresas contratam pessoas. Obviamente que o conhecimento e as experiências que tu tens é que vão depois ajudar-te ou não com uma oportunidade que tu possas vir a ter numa ou noutra empresa, pegar nisso e desenvolver-te a partir daí. E cresceres, por exemplo, eu quando entrei na Dipli, a Dipli fazia parte do universo da Sonai, eu fui para uma função mais de logística, de gerir transportes, estávamos em mudança de armazém, eu estava a fazer essa parte. A Berg também era uma das marcas que estava sob a alçada da Bright Brands, que é a empresa. Portanto, a Berg e a Dipli eram duas marcas, a Berg fechou, portanto, todo esse processo, e felizmente tive sorte, e a sorte também acaba por se conquistar, porque nós éramos uma equipa de 4 pessoas, uma delas estava grávida, entrou de licença, o diretor da equipa acabou por abraçar outro projeto e fiquei eu e outro colega. E eu agarrei com unhas e dentes esse processo de mudança e tudo mais, e hoje posso dizer que reporto ao CEO da empresa
Também tive sorte no facto da Deeply ter sido transacionada pela Sonai, vendeu um family office chileno. A equipa reduziu e, portanto, o trabalho é o mesmo, reduzem as pessoas, mas o trabalho é o mesmo. E, portanto, depende muito da forma como tu agarras as coisas. Ainda como disse no início da nossa conversa, é muito mais importante aquilo que tu fazes com aquilo que tens, ou seja, com a oportunidade que estão a dar. Isso é que é verdadeiramente importante e só aí é que tu consegues crescer. Só dar esta nota que acredito mesmo seriamente que é extremamente importante, mais do que o cargo que tu tens, ou seja do que for, é importante aquilo que tu fazes com isso. Respondendo mais diretamente à tua pergunta, e tocando no início desta minha intervenção, é esta, ou seja, aquilo que tu aprendes na faculdade, efetivamente, não se traduz na prática, não aplicas assim grande coisa em muitas das funções que poderias vir a desempenhar numa ou noutra empresa, num outro cargo. Como disse, não vais debitar conhecimentos de microeconomia. Pode eventualmente dar-te jeito para uma determinada tarefa que tenhas que fazer, ou conhecimentos de contabilidade, outras coisas, que te podem ajudar, sim, na execução prática daquelas que são as tuas atividades profissionais, mas em boa verdade tu não aplicas verdadeiramente tudo que aprendes na faculdade. Por isso é que eu também acredito que é muito boa esta complementariedade e este equilíbrio entre aquilo que é estudar e entre aquilo que é viver fora do contexto de sala de aula, porque aí é que eu acredito que tu vais ser uma pessoa com mais competência e com mais vontade de querer para crescer. Acho que é muito isso. Não sei se eu não concordo com o que estás a dizer e não sei se serei a melhor pessoa para responder a isto de uma forma eficaz, por assim dizer, porque acabei a licenciatura na FEUC, fui para o mestrado no departamento de matemática e estou a fazer uma coisa que não diz respeito à minha licenciatura, nem diz respeito ao meu mestrado. Mas aquilo que eu acho que a FEUC dá em termos de curriculares, por assim dizer-se, é muitos conceitos, porque, por exemplo, olhando para uma contabilidade, ninguém vai para uma empresa, para uma contabilidade, fazer os T's e entra em caixa, sai os T's. Sim, os T's. Ninguém vai fazer isso, toda a gente opera com um SAP, ou com um PHC, ou com outro sistema contabilístico. Ou seja, é mais importante ter os conceitos, saber, ok, esta conta é X e refere-se a isto. Exatamente. E é isto que tens que retirar. No entanto, a FEUC ensina-te a fazer os T's. O que também é importante. Não, é a base. Mas não é prático. Se quiseres concluir, mas eu ia tocar aí. Eu ia dizer, o que a FEUC e o curso te dão é a base. E depois, o associativismo, as tuas experiências, ou seja, a base que é a teoria. E depois tu fazes a prática. O que acontece, e acho que era também nisso que o José Pedro e mesmo o Luís estavam a falar, é que hoje em dia já há muitos cursos, inclusivamente de economia, que dão-te a base, a teoria, e depois já te dão uma grande componente prática. Ok? E nós aqui remetemos... Mas no fundo, aquilo que nós temos aqui é o reflexo também de tudo aquilo que é a cidade de Coimbra. A cidade de Coimbra tem a universidade e tem hospitais, tem saúde. Em termos empresariais não tem nada, ou praticamente nada. Indústria então é zero, ou praticamente zero. Já para não falar depois no tipo de repercussões que tem. Ainda aqui há tempos dizia, eu era pequenito e ia ver os jogos da Académica com o meu pai e a Académica tinha N patrocinadores porque tinha muita indústria, aquela zona industrial da Pedrulha, por exemplo, estava cheio de empresas, de fábricas. Agora não há nada. Agora há lá a Plural, por exemplo, que é mais uma vez, saúde farmacêutica, e portanto, para além disto não há. E assim, e isto é no fundo aquilo que o Luís estava a dizer, nós não somos Porto, não somos Lisboa. A nossa questão agora, na minha opinião, e eu sou de Coimbra e falo sobre isto infelizmente, nós já não nos podemos comparar. Antigamente havia aquela discussão, Coimbra, Porto, Lisboa. Agora já não nos podemos comparar com o Porto nem com Lisboa. Podemos nos comparar com Braga, podemos nos comparar com Aveiro, podemos nos comparar com Faro, e mesmo assim já estamos atrás. Já estamos atrás. Era isso que eu
a dizer, até nesse campo já estamos atrás. E Braga, por exemplo, é uma das cidades que faz mais retenção de talento, de pessoas que acabam os cursos e ficam a trabalhar na cidade. Incentivo da própria cidade. Exatamente, da própria. Eu ainda no outro dia ouvi o Presidente da Câmara de Braga a falar. Braga é uma das poucas cidades do nosso país que nos últimos anos, comparando os últimos censos, cresceu em termos de população e rejuvenesceu a população. Acho que é o distrito mais jovem em Portugal. Neste momento. E naturalmente que isso se reflete, pois também se reflete naquilo que são as condições de vida, na qualidade de vida e tudo isso. E Coimbra aí tem um caminho longo a percorrer, que não tem a ver só com a economia, nem só com a Faculdade de Economia, também se reflete aqui. Tudo o resto, não é? Toda a cidade. Mas bem da Câmara, bem da Universidade, bem de todo lado. Okay. E só para rematar, porque o José Pedro Lopes disse uma coisa. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que tu falaste, fizeste o teu curso e depois foste tirar uma estágio para as matemáticas e trabalhas. Eu acho que a maior parte das pessoas é precisamente isso que acontece. Imagina, muito poucas pessoas, porque isso depois também é resultado da tua evolução, do teu percurso, tudo isso, e aí tu estás à vontade para falar melhor do que eu, seguramente, não é? Porque és tu. Falámos há bocado. Mas imagina, por isso é que é importante saberes o que não queres. Exatamente. Agora, o que eu ia dizer é assim, a maior parte das pessoas acontece precisamente isso. Eu, por exemplo, quando comecei a empresa onde estive, passei ali por um período onde passei por todas as áreas da empresa. E a primeira vez que me disseram, e houve uma pessoa em particular que me disse, você vai acabar na área comercial, eu virei-me, sabes qual foi a resposta que eu dei? Eu virei-me e disse assim, eu ouvi pessoas a reclamar o dia todo, clientes a reclamar o dia todo, esqueçam, isso nunca vai acontecer. E no final de um ano ou dois, estava a fazer precisamente isso, porque tive ali um conjunto de experiências que me chamaram a atenção para outras coisas e que fiquei, pronto, e até desenvolveu uma paixão, digamos assim, pela área comercial, porque aquilo entra-te no sangue. E hoje, por exemplo, ainda ontem à noite eu disse, eu não me imagino a fazer outra coisa até ao final da minha vida, que espero que seja daqui a muitos anos. Agora, imagina, é uma evolução, e se me perguntares assim, por exemplo, e tu até podes dizer, a área comercial, se calhar, pronto, tem a ver com números e tal, mas o que eu dei no curso não tem influência, não tem, e aqui concluímos todos, não tem influência nenhuma em termos práticos. Agora, eu também sei que os termos práticos que eu estou a dizer, sem uma base teórica, não eram nada, não é? Porque tem que haver um equilíbrio. Agora, acho que o que nós podemos beber enquanto sumo e em resumo daquilo que nós os três estamos a dizer aqui, é que nós nos focamos muito enquanto curso na parte, e é aquilo que é a generalidade, isto nem precisa estar aqui a falar com pessoas que estão no mercado de trabalho, a generalidade das pessoas, no final de acabar o curso, dizem, eu acho que toda a gente tem consciência disso. O nosso curso é extremamente teórico. Nós depois até temos aulas teóricas e temos aulas práticas, mas a maior parte daquilo que tu fazes nas aulas práticas é teoria. E portanto, vamos bater na mesma tecla. Eu tenho um exemplo prático a dar em relação a isto, e desculpa se está fora do tempo, mas para dar um exemplo do porquê de eu achar, e acho que todos aqui achar, que o plano curricular ou aquilo que a universidade nos dá em termos de conhecimento não está de todo alinhado com a realidade. Nós estamos a viver uma altura em que a tecnologia está cada vez maior e a tecnologia está a ir a todo lado, e parte das minhas funções é mesmo desenvolver programas, desenvolver robôs, desenvolver workflows que automatizem processos, ligado à contabilidade, ligado às finanças. Porquê? Eu não sei, na minha altura ainda era, eu saí há pouco tempo, há 2-3 anos, acredito que seja. Temos cadeiras opcionais de economia da saúde, economia do ambiente, economia bancária, etc., que são importantes, mas porquê não dar oportunidade ou dar escolha à automatização contabilística, o que seja, ou seja, ligar automatização, programação, parte tecnológica... Economia digital. À contabilidade. Economia digital. E isto é olhar para o plano curricular numa ótica de, neste caso, já presente, futuro, mas futuro, não passado. Não estamos não é? E agora vou dar uma ideia que remete isto tudo, sem me querer intrometer no vosso trabalho, mas, por exemplo,
o núcleo aqui, perante esta realidade, pode fazer várias coisas. Olha, desde em contexto de jornadas pedagógicas, em contexto de conselho pedagógico, junto com os representantes no conselho pedagógico, podem propor, pronto, medidas para alterar. Sim, mas eu até diria, eu por acaso na altura também fiz parte do grupo que teve na última renovação do curso. Depois também estava na Assembleia da Faculdade e tudo isso. Mas o que eu queria dizer, de uma forma mais prática e mais direta, é, por exemplo, o núcleo pode propor sessões para estudantes que queiram ou pequenos cursos ou pequenas sessões informativas sobre aqueles temas que o José Pedro Lopes estava a dizer. Por exemplo, não é? Eu falei disto porque é um exemplo que me é chegado, não é? Mas como este devem haver vários. Não? Exatamente. Eu estava a falar de uma cadeira de programação aliada, por exemplo, módulo de informática, Excel. É uma cadeira extremamente importante. É capaz de ser das mais importantes e que vale menos créditos e que depois a representação prática daquilo que é o mercado até é capaz de ser das que... se calhar tu retiras mais, não é? Sim, retiras mais conhecimento para a parte prática. Exatamente. Mas, na minha perspectiva, e se calhar posso estar a ser um bocado futurista, eu olho para o Excel como uma coisa que já tem algumas limitações. Ok, já Bases de dados grandes já começa a bugar, mais 300 mil linhas já te começa ali a dar problemas. Poderá haver uma cadeira ou uma cadeira com outro tipo de programa. Uma abordagem um bocado diferente. Tens low code, que nem sequer precisas de saber código para programar, para automatizar. E a economia, a contabilidade, tudo está ligado a isso porque é o futuro. Sem dúvida. Sim, eu vou dizer uma coisa, porque focando naquilo, eu ontem estava a jantar com 6 pessoas que tiraram cursos de economia e 4 trabalham em áreas deste tipo, deste ramo. E portanto, repara, estamos a falar, agora estão aqui mais 2 que claramente, nenhuma delas sou eu, porque para mim estão a falar chinês, tirando o Excel, como é óbvio, que conheço. Mas isto para dizer o quê? Há muitas pessoas na área de economia a trabalhar neste tipo de emprego e neste tipo de ramo. Mas lá está, também aqui, volto a dizer, é exacerbar aquilo que é o papel do núcleo, porque, por exemplo, eu lembro-me que na altura era uma preocupação muito grande que nós tínhamos em fazer palestras e em fazer sessões com temas que o curso não te preparava tanto. Eu lembro, por exemplo, eu dizia muitas vezes que uma das coisas que me disseram foi que eu me destaquei logo na entrevista de emprego. Eu virei-me e disse, eu já tinha ido para aí umas 6 sessões de recrutamento e simulações de entrevistas de emprego e tudo, só porque, olha, porque no ano era coordenador das relações externas e tal, olha, vamos. E depois no outro ano, como presidente, vamos. E depois começamos a ir. Naquilo quando chegas à entrevista de emprego. É óbvio que há sempre ali uma carga emocional que é diferente e tudo, mas imagina, era nesse sentido também que estamos muito mais bem preparados. E aqui o José Pedro Lopes acabou por dar um exemplo daquilo que o Luís Teixeira estava a dizer há bocadinho, que é o núcleo pode desempenhar um papel de complemento e de produção de conhecimento para suprimir as necessidades que os estudantes têm e que a faculdade, até porque são sistemas, digamos, mais rígidos, não é? Demoram mais tempo a transformarem-se, e o núcleo tem o dever, com a sua irreverência e com a sua vontade de crescer e de progredir, de fazer acontecer estas coisas. Estás a dizer, pode fazer, pode e deve. Eu acho que é mesmo essa a função e indo mais daqui, aquilo que estamos a falar é do associativismo, do mercado de trabalho, e agora pegando no mercado de trabalho, por exemplo, este ano está programada uma atividade, queremos fazer um mês de empregabilidade, em que se vai trabalhar as várias fases de recrutamento, currículo, vai-se trabalhar essas vertentes e o objetivo é dar essa oportunidade a todos e trabalharmos nesse sentido. Olhem, muito obrigado, agradeço muito em nome do jornal, do Tostão e de todo o núcleo a vossa presença, foi um gosto falar convosco. Obrigado. E espero ver-vos em breve. Tem que ser convidado para outro fórum.